Olá, meus alunos. Bem, nós vamos falar hoje, nessa aula, sobre o uso dos pronomes. O uso dos pronomes pessoais. Isso é muito importante para a coesão, porque a coesão, ela precisa de um bom uso de pronomes. É verdade que na linguagem informal, nós usamos os pronomes pessoais de uma forma muito livre. Geralmente nós dizemos assim, eu vi ele passando. Às vezes algumas pessoas dizem assim, né? Ela fez esse bolo para mim comer. Só que quando você vai usar a linguagem formal no texto dissertativo, você não pode usar essa linguagem informal nesse texto. Então, você tem que saber usar os pronomes pessoais. Muito bem, antes de falarmos dos pronomes pessoais propriamente ditos, nós precisamos saber sobre as pessoas do discurso. Existem 3 pessoas do discurso. Isso quer dizer o quê? Quando alguém fala a outra pessoa, existem 3 formas dela se comunicar ou dela ouvir também, certo? São os interlocutores. Muito bem. Existe a primeira pessoa que é quem fala. A segunda pessoa, que é para quem fala. E a terceira pessoa, de quem fala. As primeiras pessoas, que incluem singular e plural, é o eu e nós. Você fala na primeira pessoa no singular ou no plural, sempre se incluindo. A segunda pessoa é exatamente para quem fala, que é o tu e o você. E é muito interessante que o você, apesar de ser a segunda pessoa do singular, mas ela precisa ser conjugada como se fosse a terceira pessoa do singular. E tem o ele, né? O ele, ou ela, ou eles, ou elas, ou vós, na segunda pessoa, ou vocês. O vós não se usa, geralmente na linguagem, seja na língua formal, linguagem formal ou informal, geralmente não se usa o pronome vós, né? É uma linguagem muito arcaica, que somente, às vezes, tem em textos antigos, como na Bíblia, e muitas vezes, em muitas traduções até tiraram o vós, com as traduções mais modernas. Então, quase não se usa o vós, mas se usa o vocês, certo? E precisamos, então, saber sobre o uso dos pronomes. Vamos lá aqui, tá bom? Bem, nós falamos sobre as pessoas do discurso, tá bom? E os pronomes pessoais, vocês podem notar aqui que eles seguem as relações com essas pessoas. Os pronomes pessoais, claro, o nome já está dizendo, são os pronomes que seguem a relação com essas pessoas do discurso. A primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, para quem fala, e a terceira pessoa, de quem se fala, tá bom? Muito bem. Aqui, o pronome pessoal, do caso reto, porque há 2 tipos de pronomes pessoais. É o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Por que o nome caso reto? Esses pronomes, eles ligam de uma forma direta. Eles são retos, eles são diretos com o sujeito. Eles demonstram claramente a sua interação com o sujeito. Já os pronomes do caso oblíquo,
o nome oblíquo quer dizer algo subentendido, algo meio escondido. Esses pronomes, eles são colocados como objetos ou como adjunto adverbiais, tá certo? Então, esses pronomes, eles têm funções específicas sintáticas também, tá? Então, vamos lá. Os pronomes do caso reto, esses pronomes pessoais do caso reto, são exatamente esses 6 que todos conhecem. Eu, tu, ele, no singular, certo? E no plural, nós, vós, eles, certo? Notem aqui que tem uma expressão a gente, no sentido informal, que às vezes as pessoas usam no lugar de nós, né? Mas só se usa no informal, certo? Geralmente gente é um substantivo, por isso que jamais você deve usar agente junto, a não ser que você use a palavra agente 007 ou agente de saúde. Mas agente no sentido de usar como se fosse algo coletivo, no lugar de nós, você jamais pode juntar o artigo com o substantivo, tá bom? Então, a gente, muitas vezes na linguagem informal, fica no lugar de nós. Eu aconselho você, quando escrever o texto dissertativo, usar nós. Não use a gente, porque é uma linguagem informal. E se você está usando uma linguagem formal no texto dissertativo, você deve usar nós e concordar o verbo juntamente com o pronome, tá certo? Então vejam aqui, o tu usa-se você e o vós, que geralmente não se usa, usa-se vocês, ok? O ele aqui na terceira pessoa, singular, e eles no plural. Esses são os pronomes do caso reto. Mas tem os pronomes do caso oblíquo. Precisamos saber antes que os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem ser sujeito. Notem, vou repetir, os pronomes pessoais do caso reto só podem ser sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser somente objetos direto e indireto, ou um adjunto adverbial de companhia, como comigo, consigo, contigo, tá bom? Mas, geralmente, os pronomes oblíquos são usados para objeto direto ou objeto indireto. Muito bem. Então, vamos aqui... os pronomes pessoais do caso oblíquo. Olha só, eles são usados somente como objeto do verbo e eles podem ser átonos, e podem ser tônicos. Aqui nós vamos primeiramente ver os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Qual a diferença desse nome átono ou tônico? Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que são falados e não tem muita força, tá certo? Eles quase são colocados junto com a palavra. Os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos são aqueles que são usados com preposição e são tônicos, são fortes. Geralmente são usados no finais de frases ou de orações ou acompanham preposições. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Então, esses são os pronomes oblíquos do caso, pronomes pessoais do caso oblíquo, que são átonos. Vejam bem, o me, o te, o se, o o ali, o nos, o vos, o si, o os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais
do caso oblíquo, átonos. Agora, vejamos do pronome pessoal do caso oblíquo. Notem que são usados com preposição e como objeto, tá certo? Ou adjunto adverbial. Muito bem, vejam que tem o mim, o comigo, tá certo? Notem que o comigo jamais pode ser separado, né? Algumas pessoas escrevem dessa forma aqui. E aí não está certo, tá bom? A não ser que alguém tenha um amigo chamado de migo, uma pessoa com o nome migo. Mas é claro que não existe. Então, comigo é sempre junto, tá? Comigo é sempre junto. Então, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. Notem que o ele e o ela podem ser também pronomes oblíquos tônicos, mas somente quando são usados com preposição. Se eles não são usados com preposição, eles obrigatoriamente precisam ter a função de sujeito. Então, não podem ser pronomes oblíquos. Ou seja, eles não podem ser objetos de nenhum verbo. Tá bom? Então, vejam aqui. Temos o nós conosco, o vós convosco, que não se usa mais, né? E o si com i, consigo, eles, elas. Novamente aqui esses pronomes, eles podem ser pronomes oblíquos tônicos, mas sempre usados com preposição, ok, gente? Muito bem. Notem, eu vou dar um exemplo aqui. Ele fez um bolo. Ele fez um bolo. O pronome aqui é ele, que ele passa a ser um sujeito. Ao mesmo tempo que ele é um pronome, pode-se também falar um pronome substantivo, porque ele tem uma função, não deixa de ter uma função substantiva, porque ele é sujeito, certo? Mas aqui é um pronome pessoal e ele tem a função sintática de sujeito. Quem fez o bolo? Ele. E às vezes até ele vem na frase de uma forma elíptica ou chamado sujeito oculto, que embora não esteja na frase, mas fica subentendido o pronome. Outro exemplo, eu não disse isso. Eu é o sujeito e é o pronome pessoal. Vejam que eles sempre estão sendo usados como sujeito. É o pronome pessoal do caso reto. Outro exemplo aqui, você fez a prova. Você, no caso, é um pronome, certo? A segunda pessoa, mas está conjugado como terceira pessoa e é o sujeito, tá bom? Também é um pronome pessoal do caso reto. Agora vejam aqui, nessas três últimas frases. O atacante deu a bola e ele a chutou. Vejam que o atacante deu o quê? A bola. A bola é o objeto direto do verbo dar, aqui, certo? Que é um verbo transitivo direto. E ele a chutou. Vejam, para que ele não repita novamente a bola e ele chutou a bola, ele coloca um pronome aqui, esse a é um pronome, para não repetir a bola. Logo, esse pronome aqui é um pronome oblíquo. Ele fica como objeto direto, certo? Do verbo, objeto direto do verbo chutar. Então, notem que a diferença, tá certo? Eu, você, pronome pessoal do caso reto, pronome como sujeito, e aqui o a é um pronome pessoal do caso oblíquo, na função de objeto. Outro exemplo, ela me deu o caderno. Notem que o pronome é me deu o caderno. Ela deu o caderno, como se eu dissesse, ela deu o caderno a mim. Então, esse me aqui, ele tem a função de um objeto indireto. Ela deu o quê? O caderno, que é o objeto direto. A quem?
a mim. Então, notem que esse me aqui é um pronome oblíquo, certo? Um pronome oblíquo. E tem a função de objeto indireto. Outro exemplo, o professor lhe deu o caderno. A mesma coisa. O professor deu o quê? Deu o caderno. É um objeto direto. A quem? A ele, que é representado por esse lhe aqui, que é o objeto indireto, tá certo? É o objeto indireto. Notem que também aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Outro exemplo, disseram toda a palavra a mim. Agora é um exemplo de um pronome oblíquo tônico, pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Notem bem, disseram toda a palavra a mim. Notem que aqui tem uma preposição. Esse a é uma preposição. E disseram o quê? Toda a palavra, que é o objeto direto. A quem? A mim. Aqui já é o objeto indireto, porque tem uma preposição. E aqui tem um pronome oblíquo no lugar, certo? De uma pessoa, de um substantivo. Ele disse toda a palavra a mim, certo? Outro exemplo, falaram a ela tudo. Olhem só aqui que tem o ela, só que esse ela aqui está acompanhado de preposição. Nesse caso, o ela aqui não é um pronome pessoal, mas é um pronome oblíquo tônico, tá certo? Outro exemplo, contarei para ti a verdade. Vieram comigo, nesse caso aqui, ou vieram contigo. Então, nesse caso aqui, é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico, tá bom? Ele queria tudo para si. Olhem que esses pronomes tônicos sempre estarão acompanhados de preposição, ok? Constitui erro se você está escrevendo um texto dissertativo e você, no lugar de colocar ti, ele disse isso para ti, você colocar te. Ou você mudar o me para colocar mim, mim. Então, notem que o mim jamais pode ser um sujeito. O mim não pode ser usado jamais como sujeito. É um erro gravíssimo. E se você escreve isso na sua redação, no seu texto, aqueles que forem corrigir vão perceber que você não entende da linguagem formal. E você pode perder muito por isso, tá bom? Então vamos continuar. Erros de pronomes, que geralmente se usa muito. Ele viu ela passar. Ele viu ela passar. Notem que aqui não tem preposição. Então, a pessoa que está falando está usando o pronome pessoal ela. Pronome pessoal ela como sujeito, tá certo? Desse verbo que não é, que esse verbo esses dois verbos são uma locução verbal. Então, ele viu ela passar. Qual é a forma correta na linguagem formal? Ele a viu passar. O a aqui é um pronome oblíquo que deve ser colocado antes, né? O pronome pessoal chama o pronome oblíquo. Viu passar é uma locução verbal que deve ficar juntos, tá bom? Agora, atenção. Se você está falando uma linguagem formal, essa expressão é muito usada no português brasileiro. Ela viu ele passar. Ou ele viu ela passar, ou ele viu ela fazer. Isso é muito usado no linguajar do português brasileiro. Então, se você está falando na linguagem formal, tudo bem. Agora, se você vai usar a linguagem formal,
Ou se você vai escrever um texto dissertativo, ou um texto formal, ou uma dissertação, ou um TCC, ou qualquer texto que inclui a linguagem formal, então é necessário usar o pronome oblíquo corretamente, tá bom? Aí alguém pergunta, mas professor, se na linguagem formal se usa, por que não usa na linguagem formal? Bem, até agora não se aceita esse tipo de construção gramatical. Existem até muitas teses, algumas pessoas que falaram teses para colocar essa linguagem, sendo que todos usam. Agora, existem algumas formações de pronomes que podem ser ambíguas. Eu acredito que essa é a razão, porque se mudar uma, a tendência é mudar todas. Mas na linguagem informal você usa, mas na linguagem formal deve-se ter todo o cuidado. Exemplo, aqui, outro exemplo. Ele me disse isso, olha só. Ele me disse isso. Por que não pode ser o mim? Porque o mim é um pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, tônico. Então ele só pode ser usado com preposição. Aqui não tem preposição. O certo é dizer, ele me disse isso. Ou ele disse isso a mim. Aí sim, está correto. Porque vem acompanhado da preposição. Aqui, está tudo terminado entre eu e você. Geralmente você diz assim, né? Está tudo terminado entre eu e você. Entre eu e você está tudo terminado. Na linguagem formal, todos entendem, tudo está bem. Porque não há o rigor, não há, vamos dizer assim, a visão da correção gramatical. Mas na linguagem formal, no texto dissertativo, caso você use esses dois pronomes, o certo é você usar os pronomes oblíquos, né? Que é entre mim e ti. Está tudo terminado entre mim e ti, porque entre é uma preposição, tá certo? Então, entre mim e ti está correto, não entre eu e você, porque eu é um pronome pessoal do caso reto, não é um pronome oblíquo. E você pode também usar, é correto, usar entre mim e você, porque o você pode ser um pronome oblíquo tônico também. Entre mim e você pode. Segunda pessoa, então entre mim e ti. Outro exemplo, nós se encontramos ontem. Algumas pessoas às vezes falam, nós se encontramos ontem. Esse exemplo aqui não está correto. Por quê? O certo é nós nos encontramos ontem. O nos precisa estar acompanhando a conjugação verbal. Nós nos encontramos. Esse verbo passa a ser um verbo pronominal, tá certo? Encontrar-se. Então, se você não pode colocar o se aqui, porque o se é usado na terceira pessoa e aqui está na primeira pessoa do plural. Então, o certo é nós nos encontramos ontem, certo? Outro exemplo é minha mãe, desculpa aqui, é mão, né? Mãe. Minha mãe, tá? Minha mãe comprou um bolo para mim comer. Algumas pessoas falam assim, ou escrevem assim. Minha mãe comprou um bolo para mim comer. Ora, o certo é para eu comer. Por quê? Porque, vejam bem, nesse caso aqui, apesar de ter uma preposição, mas existe um verbo que está sendo conjugado aqui, que é o infinitivo pessoal. O certo, então, é para eu comer. Ela fez um bolo para eu comer. Minha mãe comprou para mim um carro. Qual é o certo? Minha mãe comprou um carro para mim. Nesse caso aqui, está correto. A dica é o seguinte, se depois de mim tiver um outro verbo, no infinitivo, você já sabe que só pode ser usado por eu, não mim. Então, minha mãe comprou um bolo para eu comer, porque quem vai comer é exatamente o eu, não mim. Mim não come, certo?
Mim é apenas um objeto, ele só pode ser usado como objeto. Agora, nesse caso aqui, minha mãe comprou para mim um carro. É como se ela dissesse, minha mãe comprou um carro para mim, só que ele colocou o pronome oblíquo antecipado. Nesse caso, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Alguns pronomes oblíquos somente são usados como objeto direto e outros como objeto indireto. Exemplo aqui é o, a, os, as. Esses pronomes só podem ser usados como objeto direto. Isso é muito importante. Esses pronomes não podem ser usados como objetos indiretos. Tá certo? A mesma coisa aqui, objeto, aqui foi errado, objeto, tá certo? Errou aqui. Objeto indireto. Então vejam bem aqui. O li e o lis só podem ser usados como objeto indireto. Exemplo, comprei o carro, o caderno para você. Comprei-o com gosto. Nossa. Comprei-o com gosto. Tá certo? Comprei o caderno para você, comprei-o com gosto. Por que se usa o aqui e não comprei-lhe? Porque aqui só pode ser objeto direto e não pode ser usado o li, porque o li só pode ser usado como objeto indireto. Aqui, nunca deu nada a ela, nunca lhe deu nada. Nesse caso, sim. Nesse caso, é um objeto indireto, então lhe pode ser usado. Ele nunca deu o quê? Nada. Nada é o objeto direto. A quem? A ela. Ou nunca lhe deu nada. Não lhe pertenço, certo? Nesse caso, sim. Nesse caso, pode usar o lhe, porque ele passa a ser o objeto indireto. Isso é muito importante quando você está escrevendo, né, num parágrafo, e você usa esses pronomes. A pessoa, claro, que está lendo, ele vai entender que vai se relacionar a uma palavra, um substantivo que você já tenha falado. E se você colocar como objeto direto, pode confundir. A pessoa pode procurar no texto onde é que está aquela relação e ser um problema de coesão ou de coerência, tá bom? Muito bem, vamos ver outro exemplo. Alguns pronomes oblíquos, eles quando se unem a letras no final de um verbo, têm formas diferentes. Isso é muito interessante, gente. Então vejam aqui alguns exemplos. Verbos terminados em R, em S, em Z, mas os pronomes o, os, a, as. O que acontece? Formam lo, lá, los e las, perdendo a última letra. Exemplo, devo analisar o fato o quanto antes. Nesse caso, como ele vai usar o pronome oblíquo e tem um R no final do verbo, aí ele muda para lo. Devo analisá-lo o quanto antes. Então, verbos terminados em R, em S, em Z, mais o, os, a, as, transforma-se em lo. Outro exemplo, consideramos louvável a sua atitude. Consideramos-la louvável. É verdade que essa expressão é mais difícil, mas se você vai usar o O, você tira o S e coloca o L, tá bom? Fiz as tarefas com pressa. Filas com pressa. Vejam que o verbo fazer termina com Z e você quer usar o pronome pessoal oblíquo como objeto direto, então ele se transforma em lá. Filas com pressa. Ou seja, a tarefa está no plural, tá certo? E no gênero feminino, então ele colocou corretamente filas com pressa. O segundo caso é quando seguido de verbos que terminam em som nasalizado. Exemplo,
formam no, na, nos, nas. E eles não perdem a última letra. Leram mais o, ficam leram-no. Retém mais a, retém-na. Põe mais os, põe-nos. Ouve mais as, ouvem mais as, ouvem-nas. Então, notem que quando você usar, ou quando você tiver que usar numa frase, ou num parágrafo, esse tipo de pronome, você geralmente coloca o no, o nós, o nas, certo? Para usar juntamente com as palavras, o verbo, como objetos diretos, tá bom? Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. E eu quero dizer para vocês que eu estou corrigindo o texto de vocês, são muitos textos, então vocês têm que ter um pouco de paciência, tá? E eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Muito obrigado.